Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Vamos conversar hoje um pouco sobre o livro de Mateus 9, né? Nós já conversamos um pouco referente a Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 8, né? Que são leituras muito gratificantes, né? Que nos inspiram bastante e nos motivam, né? A cada vez mais buscar o conhecimento sobre a palavra, né? De Deus. Então hoje esse vídeo vai ser comentado, né? Sobre Mateus 9, tá bom? Eu já estou de posse aqui da minha Bíblia para fazer a leitura e espero que vocês também estejam de posse, né, da Bíblia de vocês para acompanharem e se informarem, né, entenderem melhor sobre o tópico do qual estaremos falando, tá bom? Então vamos dar início à leitura de Mateus capítulo 9, tá bom? Entrando então no barco, passou para outra margem e entrou na sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que tinha, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, teus pecados estão perdoados. E eis que certos escribas disseram para si mesmos: Este blasfema. E Jesus, sabendo que os seus pensamentos, né? Sabendo sobre os pensamentos dos escribas, né? Disse: Por que imaginais coisas iníquas dos vossos corações? Por exemplo, o que é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados? Ou dizer levanta-te e anda? No entanto, a fim de que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse então ao paralítico: Levanta-te, apanha a sua cama e vai para casa. E ele se levantou e foi para a casa. Então vocês veem, né, meus irmãos? Quando eu falo que a nossa fé é a ferramenta principal para entrarmos, né, no reino dos céus em oração e fazermos os nossos pedidos. Então a gente tendo a fé forte, a fé viva, né, de nada é impossível, de nada é impossível. Então você vê que todas as pessoas que foram aqui mencionadas em Mateus 8, né, aqui em Mateus 9, a cura delas, de alguma forma, estava ligado na fé da pessoa. Qual era a fé dessas pessoas? Elas acreditavam no Senhor Jesus Cristo, né? Elas acreditavam no Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele via, né, que as pessoas tinham essa fé viva. Então daí se eram curadas as pessoas, né, das suas enfermidades. E continuando a leitura, as multidões, ao verem isso, ficaram com medo e glorificaram a Deus, que concedera tal autoridade a homens. A seguir, passando dali para diante, Jesus avistou um homem chamado Mateus, sentado na coletória,
e disse-lhe: se meu seguidor, né, em consequência disso, este se levantou e seguiu. Então aqui Jesus diz para Mateus, né, para que Mateus venhasse a ser o seu seguidor, né? E Mateus, né, em consequência disso, se levantou e o seguiu. Mais tarde, enquanto estava recostado à mesa da casa, eis que vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e começaram a recostar-se com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, porém, os fariseus começaram a dizer aos discípulos dele: por que é que vosso instrutor come com cobradores de impostos e os pecadores? A gente vai lendo a Bíblia, né, meus irmãos? A gente vai tendo uma certa reflexão de que você vê que naquela época já existiam pessoas, né, perseguidoras, né? Assim como hoje existe de monte por aí, né? Naquela época já existia pessoas perseguidoras, né? O que seria perseguidoras? Pessoas que ficam observando tudo que você faz para apontar um defeito, para apontar uma falha, né? Então naquela época já existia isso. As pessoas ficavam só observando para de alguma forma acusarem ou julgarem a Jesus Cristo, né? Ouvindo-os, ele disse: as pessoas com saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, pois eu não vim chamar os que são justos, mas pecadores. Então vocês veem, né, meus irmãos? Jesus, ele se preocupava com as pessoas que estavam passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, né? E assim ele é conosco, né, até hoje. Ele quer nos salvar, ele quer nos ver bem, né? Por isso que estamos tendo todo esse tempo, né? Para nos redimirmos, para corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas, né? E acima de tudo, os nossos pecados, né? Vieram então a ele os discípulos de João e perguntaram-lhe: por que é que nós e os fariseus praticamos o jejum, mas os teus discípulos não jejuam? A isto Jesus disse-lhe: será que os amigos do noivo têm razão para prantear enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano não pré-encolhido numa velha roupa exterior, pois a sua plena força o arrancaria da roupa exterior, e o rasgão ficaria pior. Tampouco se põe vinho novo em odres velhos, mas caso o façam, então os odres rebentarão e o vinho se derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambas as coisas ficam preservadas. Então, meus queridos irmãos, aqui a Bíblia nos ensina, né, que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para uma só vez, né? Tem que fazer o certo, fazer uma só vez. Não adianta, vou citar um exemplo, não adianta
você reconhecer um pecado e dizer, né, de ser em oração ao Senhor Jesus Cristo que você não vai mais cometer aquele pecado. Aí passa-se um dia, você vai lá e peca novamente. Não adianta você começar fazendo uma coisa certa hoje e amanhã retornar para o errado. Então tudo nós devemos o quê? Se for para fazer, que faça bem feito, que faça correto, né? Porque senão de nada adianta. Porque senão de nada tem um significado. É somente perca de tempo, né? Entendeu? Enquanto lhes dizia essas coisas, eis que certo governante que se havia aproximado começou a prestar-lhe homenagem, dizendo: Minha filha agora já deve estar morta, mas vem e põe a tua mão sobre ela e passará a viver. Jesus, levantando-se, começou a segui-lo. E o mesmo fizeram os seus discípulos. E eis que uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, veio por detrás e tocou na orla de sua roupa exterior. Pois dizia para si mesma: se eu apenas tocar a sua roupa exterior, ficarei boa. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, né? Coragem, filha, a sua fé te fez ficar boa. E daquela hora em diante, a mulher ficou boa. Chegando então à casa do governante, e avistando os flautistas e a multidão em confusão barulhenta, Jesus começou a dizer: retirai-vos daqui, pois a menina não morreu, mas está dormindo. Eles, porém, começaram a rir dele desdenhosamente. Tinha sido mandados para fora, e ele entrou e pegou na mão da menina, e ela se levantou. Naturalmente, a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Enquanto Jesus passava adiante, seguiam-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado na casa, dirigiram-se a ele os cegos e Jesus perguntou-lhes: tendes fé que eu possa fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: aconteça-vos segundo a vossa fé. E os olhos deles receberam visão. Ainda mais, Jesus advertiu-os severamente, dizendo: cuidai de que ninguém venha a saber disso. Mas eles, uma vez fora, tornaram isso público a respeito dele e toda aquela região. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui nós temos a convicção, né, de que se a nossa fé for viva, for verdadeira, não existe obstáculo, não existe dificuldades, né? Aqui, por inúmeras vezes, Jesus mostra que a fé é o que curou essas pessoas. E além da fé, o que motivou essas pessoas a terem fé? A palavra de Deus. Quando nos alimentamos da palavra de Deus e reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, cada vez mais a nossa fé se torna forte, cada vez mais.
a ponto de que não existe enfermidade, não existe provação, não existe dificuldade que nós não venhamos a superar, que nós não venhamos a atravessar essa dificuldade, diferente de qual ela seja. Pois provações, dificuldades, nós sempre iremos ter nessa nossa vida. Nós somos testados todos os dias para que venhamos, a ver até onde vai a nossa fé e, acima de tudo, nos alimentarmos cada vez mais a nossa fé. Porque se não houvesse as provações, as dificuldades, aí muitos de nós não se preocupariam em buscar, em alimentar a fé, Você já pensou se tudo fosse fácil? Aí ia ser uma bagunça, Se tudo fosse fácil. Então tudo tem um preço. Tudo tem uma certa dificuldade, não é verdade? E continuando a leitura. Ora, enquanto estes saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possesso de um demônio. E tendo sido expulso o demônio, o mudo falou. Bem, as multidões ficaram passadas e disseram: nunca se viu nada igual em Israel. Mas os fariseus começaram a dizer: é pelo governante dos demônios que ele expulsa os demônios? E Jesus empreendeu uma viagem por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas do reino, e curando toda sorte de moléstia e toda sorte de padecimento. Vendo as multidões, sentia compaixão delas, porque andavam esfoladas e empurradas de um lado para o outro, como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: sim, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, esta foi a leitura de Mateus 9. Você vê que aqui no final nos diz que está faltando trabalhadores, Por isso que aqui diz no versículo 38, assim, por isso rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. O que isso quer dizer, meus irmãos? O amor, a fé das pessoas em Cristo, elas estão acabando. Muitos estão se esfriando. Por quê? Porque cada vez mais o mundo está carente de trabalhadores. Quem são estes trabalhadores? São pessoas que levam as boas novas, que levam a palavra de Deus, mas de uma forma séria, uma forma correta. Hoje nós deparamos muito, que de uma certa forma é a consequência que isso está causando, Hoje nós nos deparamos muito com trabalhadores que levam as boas novas, mas com um propósito de arrecadarem, de tirarem proveito, da situação. E uma vez que isso é cometido, ela acaba, de uma certa forma,
no tempo certo, ela acaba perdendo aquela pessoa que precisava de um instrutor, que precisava de uma pessoa que lhe levasse inspiração, que lhe levasse conhecimento. Porque uma vez que descobrimos que fomos enganados, que fomos tapeados, é natural do ser humano de se distanciar daquela pessoa, né? É natural. Então hoje estamos vivendo muito isso. Muitas pessoas passam uma certa impressão de que são bons instrutores, aí de repente nos deparamos com a realidade diferente. Aí o que acontece, meus irmãos? De uma certa forma, passamos a ficar descrentes, passamos a esfriar o nosso ligamento, né? A nossa inspiração com o Senhor, com a busca da palavra. Só que essas pessoas que estão cometendo isso, elas sabem que elas vão responder pelos seus atos. Elas sabem. Então, meus irmãos, como diz aqui no versículo 38, por isso rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então eu aqui, meu irmão e minha irmã, eu estou no meu propósito, que é levar para vocês a palavra de Deus, né? Essas leituras. Eu também tenho meus vídeos curtos que são de inspiração, que são motivacionais, né? Porque o mundo precisa disso. O mundo precisa de inspiração. O mundo precisa de trabalhadores que levantem as pessoas cansadas, que levantem as pessoas desmotivadas, e não que acaba de derrubá-las. Porque o que a gente muito está vendo é isso. Pessoas que estão aproveitando que ainda existe alguns cambaleando, vão lá e derruba ela de vez, né? Então, o meu intuito é esse. É te alimentar com fé, te alimentar com inspiração e dizer para todos vocês que não desanimem, não desista, porque o Senhor Jesus Cristo está com todos nós. Ele está sempre à disposição a te ajudar, a te ouvir. Basta apenas que você dobre os seus joelhos e converse com Ele. Converse com Ele. Passe os seus problemas, passe as suas dificuldades para o Senhor Jesus Cristo, que pode ter certeza que no mesmo dia, no mesmo instante, Ele já vai te honrar. Ele já vai te honrar. Então, basta apenas que fazemos isso, que alimentemos a nossa fé, que acreditemos no nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele tem a solução para tudo na nossa vida, para tudo. Não existe barreira, não existe dificuldade, não existe obstáculo que o Senhor Jesus Cristo não possa arrancar da sua vida, do seu caminho. Amém? Meus irmãos, vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado, tenham entendido, né? Existem palavras que às vezes, né? A Bíblia, ela tem muito disso, né?
Existem palavras que às vezes a gente lê, até eu mesmo às vezes eu tenho que ler 2, 3 vezes a palavra porque ela é difícil até para se soletrar, né? São umas palavras diferentes. Mas aí a gente continua a leitura, continua o propósito, aí nós vamos conseguindo a entender, né, melhor qual é a mensagem, né, que a Bíblia nos passa, tá bom? Por isso que eu sempre digo para vocês que após ver o vídeo, na hora que vocês tiverem um tempinho, também deem novamente uma relida. É bom a gente sempre estar relendo, estar se informando, né, e se alimentando, porque é somente assim que a gente vai aprendendo e colocando em prática, né, o que aqui nos passam, não é verdade? Então, meu obrigado para quem acompanhou esse vídeo, tá bom? E que Deus nos abençoe e continue a derramar a vossa misericórdia, a vossa proteção, o vosso cuidado sobre todos nós. Amém? Até o próximo vídeo.